prova de perdigotos. Você sabe o que é perdigoto? É aquele... Quando... Isso aí, quando a gente tá com um vírus, alguma coisa assim, aí tem uma distância segura pra você pegar. Nova geração. Ela falou que perdigoto é quando a gente está com algum vírus, é bom manter uma distância. Mas perdigotos com ou sem vírus, todo mundo tem. Ó, eu quero dizer para vocês, todo mundo tá cheio de micróbiozinhos dentro de si. É da natureza de qualquer ser vivo, ainda bem, né? Mas sabe aquele cuspezinho? Em geral o professor lança, quando está falando muito entusiasmado. Mas a distância aqui impede, podem chegar mais para frente. Dá para chegar. Gente. E eu tô quadrivacinado. Gente, agora a gente já está online, né, pela página do CEP, a gente fez, né, tem feito a decisão de transmitir online nossas atividades, então quero agradecer quem já está aqui assistindo online, quero agradecer muito quem veio nesse sábado nos ouvir, quero agradecer muito o Chico, que é sempre nosso parceiro, né, em 2019 a gente fez uma aula sobre a pedagogia de Paulo Freire, como uma formação política, com a participação, né, dentro da Semana Pedagógica, de Práticas Pedagógicas, organizada pela Prefeitura, a convite do CEP, o Chico veio participar, tem ali alguns DVDs, inclusive, dessa aula. Se alguém quiser pegar, está disponibilizado também a aula que o Chico deu sobre a pedagogia de Paulo Freire. Tem também um material ali que é um resgate histórico dos últimos anos, das lutas do CEP também, quem quiser conhecer. Comecei pelo contrário, que normalmente eu faço esses avisos no final. Quero me apresentar. Eu sou Winnie Freitas, eu sou coordenadora geral do CEP. Essa é a minha primeira atividade ampla, aberta, como coordenadora. E estou muito feliz de estar abrindo com a participação do Chico, que é sempre muito bom ouvir. Eu falo que quando eu ouço o Chico eu saio, assim, eu sou uma pessoa esperançosa, mas depois de te ouvir eu saio muito mais esperançosa, porque fortalece muito a expectativa de que a gente vai chegar num momento histórico que não é esse que a gente está vivendo agora. E aí, né, eu estava falando com o Luciano aqui antes da gente começar. Você é mãe do Antônio também. Sou a mãe do Antônio, gente, é isso. Tem que falar, porque tem um bebê de 3 meses que tá aí, em algum momento ele pode chorar, em algum momento pode querer colo, talvez venha pra cá, e é isso. A gente dá conta, né? Eu ontem à noite estava folheando, dei uma olhada no livro, conferi algumas coisas e aí eu preparei algumas provocações. Acho que é importante, nesse momento que a gente está vivendo, fazer espaços como esse, em que a gente pensa junto, em que a gente nos forma coletivamente, porque não dá para a gente avançar se não for de forma coletiva, né? Eu costumo falar muito isso no CEP, porque não dá pra gente seguir na luta se não for de forma coletiva, a gente não avança, a gente não barra retrocesso se não for assim. E aí eu preparei algumas provocações, Chico, porque a primeira... o livro já se inicia com uma citação de Saramago, e eu acho importante a gente começar por aí, porque já dá o tom do que a gente está fazendo aqui, né? Da importância desse espaço, dessa discussão. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir, né? A gente olha o passado que é para construir o futuro. A gente não pode tentar construir, não pode tentar avançar sem saber de onde a gente veio, sem saber o caminho que foi percorrido antes de nós, porque a gente cai sempre na possibilidade de continuar com os erros cometidos anteriormente. Então é importante a gente sempre olhar no passado nessa perspectiva, mas na intenção de caminhar, construir um futuro diferente, né? E aí, logo no início, no primeiro capítulo, né, na primeira parte do livro, você fala sobre
Ser independente é lutar contra a globalização da indiferença. Ser é ser com os outros. Todo ser humano tem direito a um lugar e uma casa para morar, uma escola para estudar, um alimento para se manter, um chão para existir, uma existência para compartilhar. A gente está vivendo um momento de muitos memes, né? Compartilhamentos de memes, à torto e à direita. Eu vi um há pouco tempo que eu achei genial. Uma pessoa lendo trechos da Constituição e perguntava para transeuntes, né, se aquilo era a Constituição ou o Manifesto do Partido Comunista. E as pessoas afirmavam que era o Manifesto do Partido Comunista, porque era o artigo 5º da Constituição. As pessoas não reconhecem a nossa Constituição. E aí eu acho importante falar disso, porque a nossa Constituição, por mais que tenha limites, ainda mais depois dessas PECs todas, né, que foram retalhando direitos, é importante a gente lembrar do que a gente está vivendo no momento, né? Saiu agora um estudo do DIEESE falando que para uma família sobreviver, o salário mínimo tinha que ser 6.500 e poucos reais. O salário mínimo está infinitamente muito mais abaixo disso. E o desemprego recorde, as famílias, né, as pessoas estão aceitando salários cada vez mais baixos para começar a trabalhar, né, para conseguir um emprego. E aí, 200 anos de independência, né, vamos às provocações. O que mudou? Quais são os nossos desafios? E aí, assim, por que a gente fala de independência incompleta? Importante falar, né, o Chico é professor de história, tem mestre em educação, tem dezenas de livros, esse não é o único, tem dezenas de livros lançados já, e ele aqui lança Independência e Vida. Por que a gente fala de independência incompleta? Tem uma série de provocações, mas eu vou deixar para fazer perguntas depois. Eu vou passar para o Chico fazer a apresentação. A gente vai, depois da fala dele, eu vou abrir para um bloco de perguntas, e aí conforme a gente for avançando, a gente depois volta para o Chico fazer o encerramento, tá bom? Meia hora, deixa eu contar o tempo, que eu esqueci de botar, gente. Algum tempo sem fazer isso, né? Que pessoa, licença maternidade e tal. Deixa eu só, pode ir falando, Chico. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou... Vai haver a transmissão, eu não sei. Tá na página do CEP. Isso, no Facebook. Página do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e das Profissionais. Isso. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Alguém já disse que a vida é a arte do encontro. Aliás, alguém não, Vinícius de Moraes, embora haja tanto desencontro pela vida. Aliás, verso citado pelo Papa Francisco. O Vinícius deve estar feliz lá, no outro nível de vínculo em que ele se encontra. Mas o encontro só é fecundo se nos transforma, se a gente, depois que sai dele, está melhor como pessoa. E eu espero muito que isso aconteça, que essa tarde de sábado, 17 de setembro, aniversário das duas netinhas gêmeas minhas, que não vão ver o vovô hoje, mas amanhã, com atraso, pago em afeto essa ausência. E eu já digo a vocês que desde que cheguei hoje de manhã aqui em Rio das Ostras, estou melhor, como gente, ainda bebi um pouquinho daquele mar azul, o sol abriu, a vida está pujante, como quer chamar a nós todos, seres humanos, nesse planeta, que não desafinemos, não a enfeiemos, não a poluamos, não a machucamos. A natureza, esses passarinhos que cantam, falando muito melhor do que o palestrante aqui, olha só. Eles são uma exortação à vida plena. E como num determinado quadrante da história da humanidade começaram a surgir os estados nacionais, o ser humano vive de cronologia, de símbolos, somos a memória que temos e o compromisso que assumimos,
disse Saramago que este ano faria 100 anos de idade. Eu acho importante a gente discutir sobre o país Brasil, sobre essa bênção ou talvez maldição para alguns discriminados, humilhados, ofendidos, de ter nascido, à exceção dos piquirruchos aqui, creio eu, ou de um ou outro bem mais jovenzinho, nascemos na segunda metade do século XX, estamos vivendo na primeira metade do século XXI, somos seres datados nesse país chamado Brasil. O Brasil de 1822, que obviamente não começou com um grito de príncipe, depois eu vou comentar o fato em si, que é muito cheio de fantasia e mentira, mas o Brasil mudou muito de lá para cá, é óbvio, não é a mesma coisa, bem diferente, é outra formação social. Eu trouxe alguns dados interessantes aqui. Por exemplo, vocês imaginam quanto era a nossa população em 1822? Dá um chute aí. 10 mil? 10 mil, aí você chutou fraquinho, a bola nem chegou no goleiro. 4 milhões e 700 mil pessoas, estimadamente. O primeiro censo que se fez no Brasil foi em 1872, no segundo reinado. Mas 4 milhões e 700 mil. E hoje? Afinal, está se fazendo um censo adiado, atrasado, sem recursos. Somos, supostamente, 214 milhões de brasileiros. Olha a diferença. Mas cresceu, portanto, 46 vezes, pelo menos, a nossa população, e que era basicamente rural. O Rio de Janeiro, a corte da época, que se tornou a capital do Império, era maior do que São Paulo, a província onde se deu o chamado Grito do Ipiranga, mas também a mortalidade diminuiu muito. Naquela época era de 430 pessoas por cada 1.000 nascidos. Hoje, 15 por 1.000. Mais uma coisa, a expectativa de vida, olha, isso nos ajuda. Nem eu estaria morto na média de vida. Claro que quem tem condições de vida melhores dura mais, mas a média de vida no Brasil hoje é de 75 anos. Os mais pobres morrem antes. O seu direito à vida é sonegado por estruturas injustas. Na época era 25 anos. O pessoal se espanta que Pedro I, o da independência, morreu com 36 anos, mas e olha que ele vivia na corte, né? Cheio de mordomias e cuidados. Mas na época não era uma idade muito precoce para falecer. Claro que ele usou e abusou, teve tuberculose, teve sífilis e tal. Ele era um bom vivant que não se cuidava muito. E isso levou a gente, menino de escola, não sei se vocês viveram isso, eu ficava intrigado vendo os livros tradicionais de história, olhando Pedro II, pai do Pedro I, com aquela cara de senhor barbudo e cabeça branca. Eu falei, como é que pode o pai ser tão mais... O filho... Não, tinha uma história lá. É o filho, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, é muito mais velho que o pai, tem alguma coisa errada aí. Mas, de qualquer maneira, um outro dado, a renda per capita, que é um critério enganoso de se calcular a vida e a dignidade de vida e a qualidade de vida de uma população, mas a renda per capita no Brasil daquela época era 15 vezes menor do que hoje. E o Brasil ainda é muito injusto, muito cruel com parte expressiva da sua população. É porque tinha escravização, tem exploração do trabalho até hoje, tinha a concentração da renda enorme, tinha inclusive uma estrutura econômica muitíssimo dependente, que significava a concentração do esforço produtivo em gêneros de exportação. Meu amigo Fernando Brandt, que já se foi, e eu coloquei isso no livro, fez uma musiquinha para cada capítulo de um livro de história antigo, que eu fiz com o Marcos Vinícius Ribeiro e o mesmo Cláudio Secom, chamado Brasil Vivo, 2 volumes, e lá no capítulo da Independência ele escreveu uma canção, um verso que o Milton Nascimento está para musicar ainda. Ele disse, quem proclama a independência e não abole a escravidão, vai ver, não é livre nada, apenas mudou de patrão. E, de fato, a hegemonia sobre a economia colonial brasileira, que continuou com a independência, era da Inglaterra, a então Senhora dos Mares.
com a sua monarquia, que está ainda sendo celebrada até hoje, inclusive. Nunca vi funeral mais comprido, para fortalecer os símbolos. E quando eu vi a herança da rainha, eu fiquei impressionado. Só de cisnes. Quem aqui já criou um cisne no quintal de casa? Ela tem 32 mil cisnes. 32 mil, não são 32. Porque todos os cisnes do Reino Unido, na vida natural, pertencem à monarca. E o príncipe Charles, que é um grande investidor, você vê, nascer em berço esplêndido, né? Ele agora ficou cansadíssimo, que está trabalhando pela primeira vez na vida. 3 dias de reinado, se irritou profundamente, porque a caneta dele, que não é Bic, começou a falhar. E ficou nervosíssimo, falou lá uns impropérios, enfim. Vida cortesã, e no Brasil tinha também. E a grande massa do povo, ontem e hoje, à margem, sofrida, jogada fora, né? Por isso que é preciso também desmontar um pouco o mito da independência e os ícones da independência. Tudo que eu estou falando aqui está ali no livrinho. O mais conhecido deles é esse aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar mais ou menos, né? Eu não conseguiria, nem botando óculos, estando aí. Mas esse é um quadro clássico da nossa independência. Quadro do Pedro Américo. Século XIX, ele levou 2 anos e meio para fazer essa obra. Está lá no Museu do Ipiranga, recém-devolvido à visitação pública. Museu muito bonito. E uma sala tem, como Guernica, lá em Madrid, né? Uma sala tem esse quadro. Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, Pedro Américo. Pintor oficial. Ele foi contratado por Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, para resgatar a ideia de independência e para valorizar a monarquia, que já estava em crise. Esse quadro foi completado em 1888. Não foi de graça. O Pedro Américo ganhou uma baba razoável. 30 mil contos de réis. Para vocês terem uma ideia de grandeza disso, o orçamento para a saúde da província de São Paulo, naquele mesmo 1888, foi de 20 mil contos de réis. Então, para a obra clássica, que é de fato muito bonita pictoricamente, o nosso Pedro Américo ganhou 30 mil contos de réis. Agora, ele, embora fantasiando e romantizando a independência, romantizou e fantasiou porque, em primeiro lugar, naquela época o meio de locomoção era não um cavalo fogoso, bonitão, parece da hípica ou do jockey, come melhor do que a gente, era mula e burro, que continua até hoje sendo um animal muito mais forte para levar carga do que o cavalo, a égua. Mas ele colocou esses cavalos fogosos para dar imponência à cena. Segundo lugar, ninguém fazia viagens, e eles estavam vindo de Santos, na província de São Paulo, com fardas de gala, com esses uniformes bonitões. Eram roupas mais simples, mais confortáveis, mais rústicas até. Não, para criar uma imagem épica do acontecimento, o Pedro Américo fardou com uniformes de gala os protagonistas. Mas ele não conseguiu, fez um céu também muito bonito. Há quem diga, tudo é projeção, é cálculo, que o tempo estava nublado, né? Parecia o céu de Rio das Ostras hoje, depois do meio-dia, né? Muito bonito. Mas o que mais me chama a atenção nessa cena é que ele não conseguiu fugir da realidade por inteiro. O povo está aqui representado, sabe aonde? No cantinho, aqui à minha direita, à esquerda de vocês, na gravura, é um camponês, um peão carreiro, que com certeza gostava muito de ouvir Cavalo Preto. Marquinhos Palmeira, aliás, foi meu aluno também.
Enquanto de ex-aluno por aí, eu fico achando, poxa, acho que eu tenho uns 120 anos. Mas o peão carreiro aqui, ele está guiando um carro de bois. E com madeiras, eu já imagino que o Salles estava por trás desse negócio aqui, de toras enormes, né? Isso já representa, primeiro, a marginalização do povo. E ele que está com uma indumentária real, veja, os andrajos, ele olha para o grito do Ipiranga espantado. Deve ter pensado, poxa, carnaval em setembro? O que está acontecendo ali? Quem são esses? Mas isso simboliza mesmo que o povo olhou espantado. Aliás, olhou espantado também a proclamação da República. E mais, tem mais coisa nessa cena. Mais atrás, mais afastado dela, tem um observador, que alguns dizem que foi o próprio Pedro Américo se autorretratando, olhando aquela cena para pintá-la, ou um jornalista investigativo da época. Talvez alguns da guarda imperial, mais realista que o rei, fossem avançar para ele, não retratar a realidade tal como devia ser. E talvez o mais importante é a menor figurinha que vocês daí não vão ver. No fundo da tela, na mesma ala aqui dos marginalizados, tem um trabalhador escravo com negros escravizado, com 2 cestas nas costas e indo para longe daquilo, de costas para a cena do grito do Ipiranga. Se quiser também tem um pouquinho de água do córrego do Ipiranga, já pronunciando num país tão farto e biodiverso, a crise hídrica. O córrego do Ipiranga, que estava ali não por acaso, tem uma coisa mais comezinha da nossa realidade humanista, que muitas vezes é escondida em relação aos grandes mitos e ícones. Tem uma música do Buarque, do Chico, outro velho amigo, que ele fala da bailarina, né? Todo mundo acorda, tem remela, só a bailarina que não tem. Calcinha furada, todo mundo tem, só a bailarina que não. E por aí, aquela ideia É linda essa música, né? Muito agradável. E aqui nós temos essa realidade e Dom Pedro, o príncipe regente, que virou o primeiro imperador do Brasil, reverências a ele, ao Pedro, futebolista, fazendo um salamaleque para ele. Dom Pedro parou às margens do Ipiranga porque estava com piriri. Ele comeu alguma coisa lá em Santos. Meus alunos mais maldosos lá falam, foi a Marquesa. Eu falei, bom, isso não faz mal, não desarranja. Antes, na conquista, o nervoso, a aflição pode até ser, mas... e não foi isso, até porque a Marquesa de Santos morava no Rio. Ele comeu alguma coisa que lhe fez mal e teve um desarranjo intestinal. Isso é verdade, não é piada. Por que eu afirmo isso com todas as letras? Hoje em dia quem pode tem um psicanalista, liga domingo à tarde, com depressão e tal, as dores humanas. Para quem pode, né, ligar. Antigamente não, o analista, entre aspas, de qualquer cortesão, de qualquer aristocrata, era o padre confessor. E ele tinha um padre confessor, jesuíta, Belchior Pinheiro, que escreveu, eu tenho esse livro em casa, meu pai lhe deixou de herança, que transcreve as cartas do padre Belchior, confessor de Dom Pedro, que veio a se tornar Dom Pedro I, e ele fala isso, textualmente. Dom Pedro acabara de quebrar o corpo às margens do Ipiranga, acometido por dores que apanhara em Santos. E aí, erguendo-se, compondo a fardeta, pegou as cartas que os carteiros, os estafetas da época traziam do Rio de Janeiro, da princesa Leopoldina, do Chamberlain, agente secreto do príncipe inglês, do José Bonifácio, um monte de gente. E, tremendo de raiva, eu suspeito que era a fraqueza que qualquer piriri dá, quem já viveu essa realidade da desinteria sabe que a gente fica meio debilitado, amassou-as e jogou-as na relva. Eu suponho que as cartas tiveram uma outra utilidade muito prática antes de ir para a relva. Como o padre Belchior diz assim, eu as apanhei e guardei. Deve ter ficado meio empesteado aquela pastinha do padre. De qualquer maneira, isso é um fato real da independência menor. O fundamental é que a independência
não aconteceu plenamente. Foi uma ruptura político-administrativa com as cortes portuguesas que persistiram durante todo o primeiro reinado na tentativa de recolonizar o Brasil. Inclusive, o primeiro imperador brasileiro, o príncipe português, voltou para Portugal, abdicou do trono num 7 de abril de 1831 para lutar pelos direitos ao trono que ele considerava usurpados por seu irmão Dom Miguel, em favor da sua filha, Dona Maria da Glória. Então, Dom Pedro era chamado até de rei soldado. O primeiro reinado foi uma instabilidade absoluta e muita repressão contra rebeliões populares, como a Confederação do Equador. A gente fala da independência, muitas vezes centrado só aqui no sudeste, da aristocracia agrária do Rio, São Paulo e Minas. O Brasil era muito maior e até 1850 foi palmilhado por rebeliões populares, as mais diversas, onde no total estima-se morreram 25 mil pessoas. Ou seja, essa história da tradição pacífica do nosso povo, ordeiro, disciplinado, que aceita as condições piores de vida por resignação, é mentira. O primeiro reinado brasileiro foi um palco de conflitos, de lutas, inclusive, entre a classe dominante, noite das garrafadas, primeira constituinte fechada, repressão brutal à Confederação do Equador, seu maior líder, Frei Joaquim do Amor Divino, rebelo Caneca, Frei Caneca, mais um bravo que partiu, fuzilado pelas forças do novo império. As primeiras forças armadas compostas por comandantes ingleses, Almirante Cochrane, Lord Taylor, Grenfell, exércitos mercenários, mas já tutelando os caminhos da nação em favor dos donos de gado e gente da aristocracia escravocrata, que se firma, afinal, quando um novo rei sobe ao trono. Não foi o Dom Pedro II, foi o café, que deu sustentação econômica e força para um segmento da aristocracia que se tornou hegemônico. Brasil que antes da independência já fizeram em 1810, com a corte aqui, tratados de aliança e amizade, comércio e navegação com a Inglaterra, praticamente transferindo o controle mercantil econômico do Brasil para a Inglaterra. Portugal virou um mero entreposto. Brasil que aceitou, para Portugal reconhecer a nossa independência, a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Tem os números aqui no livro sobre quanto custou a nossa quase independência. Mas é importante, como a Wayne falou, que a gente se indague também o que é ser independente. A pergunta que cabe é: que país é esse passados 200 anos? Dá para dizer o seguinte: é um país das transições intransitivas. Como assim? Olhe os marcos cronológicos da nossa história para ver as insuficiências dela e do nosso país. O descobrimento foi um cobrimento dos povos nativos aqui, que até hoje resistem. Eu, quando exerci mandato de deputado federal, fiquei muito impressionado com a luta dos povos indígenas. Talvez o segmento da população brasileira mais combativo, mais organizado e mais solidário. Eles se tratam nas suas diferentes etnias, nos diferentes lugares do país onde resistem, como parentes, e têm uma consciência crescente dos seus direitos à terra e à própria cultura, e batalham contra o poder que é e continua sendo eminentemente branco, masculino, patriarcal e expoliativo. O Brasil ainda tem que caminhar muito para se democratizar. Pois bem, a independência, o descobrimento foi um cobrimento, a independência foi uma nova dependência. E a proclamação da República, feita por um general simpático à monarquia. Os republicanos, chamados objetivos, apressaram o fim do regime monárquico, a derrubada do gabinete do ministro Ouro Preto, era um parlamentarismo, se bem que de imitação à Inglaterra, como molde para as nossas instituições políticas aqui. Há quem diga que na Inglaterra o regime é parlamentar, no Brasil é parlamentar. O Deodoro era simpático ao imperador, quase foi chorando proclamar a república, mas tinha que acelerar porque alguns republicanos, que nem essa turma aí do CEP e tal, eram mais radicais
do que os republicanos moderados. Eram chamados republicanos idealistas, Silva Jardim, por exemplo. E antes que essa gente tomasse as rédeas do poder republicano, eles proclamaram uma república sempre nessa transição intransitiva, porque a hegemonia das oligarquias do café e de Minas, São Paulo dá café, Minas dá leite, e a Vila Isabel dá samba, capital do Brasil. Isso é Noel, que viveu lá na transição da república oligárquica para a república chamada nova naquela época, que envelheceu rápido, como a outra, a nova república. Pois bem, veio depois a Revolução de 30, supostamente contra a dominação oligárquica do café com leite, mas que na verdade foi uma percepção da ascensão das classes médias urbanas e de setores industriais ainda começando a crescer no Brasil para a composição do poder. Um presidente de província, que era o nome dos estados de então, chamado Antônio Carlos de Andrada, ele foi definitivo, sem querer, é claro. Ele cunhou um epíteto mostrando que essa era mais uma transição intransitiva, a Revolução de 30. Façamos a revolução antes que o povo a faça. O Getúlio é uma figura muito importante da história republicana brasileira, mas ele é 3 em 1. Tem o Getúlio da Revolução de 30, tem o Getúlio da Constituição de 34, que dura pouquíssimo, que tinha alguns elementos corporativos até, lembrem, anos 30, da ascensão do nazifascismo. Tem o Getúlio do Estado Novo, que era uma tentativa de se implantar aqui um regime muito centralizado, unitário, autoritário, nos moldes de Portugal de Oliveira Salazar. A partir do fim da década de 30, a Espanha do generalíssimo Franco, caudillo de Espanha por la graça de Dios, e da Alemanha hitlerista e da Itália de Mussolini. O Estado Novo tinha elementos dessa contextualização. E mais, para quem se espanta com Bolsonaro hoje, naqueles anos 30, a ação integralista brasileira, A e B, ela cresceu fortemente, filiando milhares, mais de 1 milhão de pessoas em pouco tempo. E era um fascismo tupiniquim, Anauê, camisas verdes, marcha, a ideia de um regime fechado, discriminatório, com base de massas, tudo que se ensaia no Brasil de hoje. Só que agora a extrema-direita perdeu o pudor, perdeu a vergonha. Vocês constatam isso andando nas ruas de Rio das Ostras ou de qualquer cidade do Brasil. Tem uma extrema-direita. A extrema-direita no Brasil hoje tem base social e eleitoral. Ganhou em 2018. Sofremos a maior derrota histórica do que se tenta construir, com toda a fragilidade no Brasil, de democracia, de justiça social, de respeito às diferenças. Pois bem, transição intransitiva, democratização, ares novos, derrota do eixo nazifascista, o Brasil com os aliados, Força Expedicionária Brasileira, até teve um efeito aqui. O Getúlio deixou o poder e as Forças Armadas apoiaram o golpe que o destituiu. Ares novos para a democracia? Menos, nem tanto. Primeiro que é eleito democraticamente para presidente da República o ministro da guerra do Getúlio, Eurico Dutra. Segundo, Partido Comunista, que numa ordem democrática deve existir, tem direito de existir, foi logo proscrito, embora tenha tido até boa votação no Brasil inteiro. E depois nós tivemos uma etapa liberal democrática limitada, de 46, nova Constituição, a 64, quando houve um grande movimento empresarial militar com apoio da mídia da época e das igrejas, quase que só existia a católica, para destituir o governo constitucional reformista de Jango e livrar o Brasil do caos, do comunismo, da subversão, da corrupção, e implantou-se um regime fundado na ditadura, censura, tortura, banimento, exílio, morte. Página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Já em 2018, eu ouvia nas ruas, na campanha, gente jovem, um operário, até lá no centro do Rio, falando, pô, mas você acha que houve mesmo ditadura? E tortura, isso é invenção, nunca existiu.
Eu acho mais sincero aqueles que, como o presidente da República atual, defendem a tortura como método de combate ao inimigo a ser eliminado, bem no estilo da Guerra Fria. Pois bem, o Brasil foi aos trancos e barrancos, como dizia outro centenário desse 2022, Darcy Ribeiro, sendo um país feito de povos desfeitos, é uma bela formulação do Darcy. O Brasil foi aos trancos e barrancos, se constituindo como uma república, uma democracia muito limitada, que nos desafia a todos. Nós estamos sendo chamados a refundar o Brasil, proclamar a república de verdade, para não ser uma república de fancaria falsa, sem valores republicanos. República é governo do povo, é governo do demos, que alguns acham que é o demônio, mas a gente sabe que demos é povo, informado, educado, participativo, organizado. Eu lia hoje cedinho, vindo para cá. O Brasil regrediu muito em matéria de alfabetização básica. Cresceu o número de crianças da 2ª série que não sabem ler e escrever, que às vezes não sabem nem o significado de uma palavra isolada, nos últimos 5 anos. Isso é uma tragédia para um processo civilizatório. As universidades, eu sou da UFRJ desde 1989, estão sendo estranguladas. A UF aqui, vocês percebem, quem estuda sabe, é uma política deliberada, porque há quem diga, povo armado jamais será escravizado, que é a cultura também da violência e do outro como inimigo. Eu tenho que me armar, enquanto nós, democratas, defendemos o monopólio do uso da força num Estado democrático de direito, por quem está treinado, preparado, formado para isso. O cidadão comum com a arma corre muito mais risco de morrer, ainda entregar a arma para o bandido, do que alguém que está minimamente capacitado para isso. Mas não, é mais ou menos aquilo, de cada cidadão uma arma, o que é uma aberração, é um estímulo à violência. Pátria armada, Brasil. Enquanto isso, a educação, que é a maior arma de transformação social, porque forma, pelo menos a educação que o CEP defende, forma cidadãos críticos, participativos, como vocês, que sacrificam uma tarde de sábado amena para descansar da lufa-lufa da vida, para vir aqui debater, pensar, trocar ideias, ouvir o bobalhão que está falando aqui. Enfim, isso é cidadania. Mas isso não está generalizado e massificado nesse país. Esse quintal é uma preciosidade. Aqui é um quintal que dá muitos frutos da vida e que nos faz entender, por tudo que eu vi aqui, até pela refeição que se serviu, que nós somos irmãos de tudo que tem patas, asas e raízes. Isso é ecologia integral, isso é uma revolução. Ou a gente muda o nosso modo de produzir, consumir, distribuir, a nossa maneira de nos relacionarmos com os bens da vida, que são sempre milagrosos e nos trazem alegrias, ou a gente está condenando o planeta ao autoenvenenamento e à desgraça. E no caso do Brasil especificamente, a insolvência como civilização. Todos os índices de qualidade de vida no Brasil pioraram nos últimos tempos. Por mais que a inflação possa oscilar, a economia tem uma dinâmica própria, o PIB cresceu, mas a qualidade de vida, e vida também, relação civilizatória de uns com os outros, piorou muito, está tóxica, está violenta. Um presidente da República que no bicentenário não estimula nenhum debate, nenhuma produção teórica sobre a independência, nenhum seminário, nada. Importa o coração morto do imperador, em que ele se inspira, imperador absolutista, e ainda por cima, ironia, numa caixinha de mogno, que é uma madeira de lei que está à beira da extinção desde a colonização portuguesa. Ou seja, é muita contradição, é muito absurdo para aquilo que a gente quer construir como nação. Eu encerro para a gente poder debater um pouquinho. A Winnie não me reprimiu aqui no tempo, mas dá tempo. A gente tem que sair 4 horas, porque tem compromisso no Rio às 18 horas, já chegando um pouquinho atrasado. Mas eu queria trazer para vocês poesia necessária como o pão de cada dia, como o ar que a gente respira
13 vezes por minuto, eu vou trazer o meu conterrâneo. Eu tenho orgulho de ter nascido no mesmo dia que ele. É uma pessoa tão singular que devia, segundo Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, um grande humorista brasileiro das antigas, não é o nosso amigo Gregório do Vivier e outros geniais de agora, mas o Stanislau Ponte Preta dizia que, Sérgio Porto, o nome dele, o Vinícius de Moraes, diplomata, poeta, compositor, né? Quem nunca lembrou de alguma paixão perdida? Sempre dá errado, porque às vezes dá certo. Do Vinícius, né? Um velho calção de hoje. Eu vi o mar aqui da praia de Costa Azul, é isso? É isso. Lagoa de Iriri. Deu vontade de ter um velho calção de banho e um dia de sábado para vadiar, mas não dá, não posso. Mas vocês estão me representando uma água fresca para tomar banho. Volte no verão. Volte no verão. Beleza, quem sabe. Lindo Lago do Amor. Mas olha, o Stanislau, o Sérgio Porto, dizia que o Vinícius de Moraes era tão singular que devia chamar Vinícius de Moral. E ele diz o seguinte, num poema belíssimo que ele escreveu em 1949, ninguém aqui era nascido, nem eu. Estava servindo como cônsul em Los Angeles e com muita saudade do Brasil, que apesar de tudo é a nossa pátria, né? Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Cazuza, Deus o tenha. Mas o Vinícius era muito amigo de João Cabral de Melo Neto. Quem pode, pode, né? E o João Cabral tinha uma pequena gráfica na casa dele, era cônsul ou embaixador em Madrid, não sei bem. E o João Cabral imprimiu esse poema, multiplicou, do Vinícius, chamado Pátria Minha, que é bem grande, mas eu escolhi um trechinho que acho fundamental. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi, não sei. De fato, não sei como, porquê e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que laboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Está na página 36, para quem tem um livrinho aí. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada, idolatrada, salve, salve. Pátria minha, a minha pátria não é florão, nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação de caminhos, a minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é um grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é pátriazinha, não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha que és, uma ilha de ternura, a ilha Brasil, talvez. Ser humano não é uma ilha, o Brasil não é uma ilha isolada do mundo, mas pode ser uma ilha do amor, da fraternidade, da justiça e da igualdade. Vamos fazer juntos, dar o grito de independência para o Brasil. Obrigado. Uma aula, né, gente? Vou abrir inscrições, perguntas, falas, quem quiser falar. Já vi seu dedo, Luciano. Já começa. Eu tô pensando em fazer 7 falas de 4 minutos, pra gente ter menos tempo, 3 minutos, pra garantir 10 falas. O Chico tem que ser 4 horas em ponto. Eu vou falar em 2. 7 falas de 3? Então tá bom, 7 falas de 3 pra gente não atrasar a próxima atividade do Chico. E aí, quem quiser se inscrever e levantar a mão, se eu não souber o nome, eu boto alguma referência. Eu vou encerrar a transmissão. Não, deixa rolando. Realmente tem uma galera assistindo, vou deixar aqui virar pra você. Deixa eu ver isso com um. Bom dia a todas e todos, me chamo Luciano, quero saudar a presença do companheiro Chico, quero saudar a Tatiane, a Kênia, companheiros que vieram do Rio de Janeiro. Eu acho que
o CEP de Rio das Ostras, e aí na figura da UINE, quero saudar que é necessário que o sindicato lute por aumento salarial, e isso a gente faz o ano inteiro, mas é necessário que o sindicato ajude as pessoas a pensar. E aí eu me inscrevi exatamente para falar sobre isso, Chico. Você deu uma aula magna para a gente há 3 anos atrás, né, sobre Paulo Freire, hoje deu uma aula magna sobre a independência do Brasil, mas eu queria muito que você comentasse essa transição do que eu considero do social-liberalismo, do PT, né? O PT, infelizmente, não teve um governo reformista de esquerda, ou social-democrata, ou nacional-desenvolvimentista, ou estado de bem-estar social, muito longe disso, né? A doutrina neoliberal permanecia, mas com uma preocupação social, com salário acima da inflação, que foi o que aumentou o mercado consumidor, com cotas para negros nas universidades, que foi fundamental. Então, é claro que houve avanços importantes, mas eu queria que você analisasse rapidamente essa conjuntura e o que eu considero que a gente está vivendo, que é neofascismo. Pode parecer que a gente está falando de política, mas não tem como fazer análise de conjuntura sem falar de política. Não tem como. E o neofascismo, infelizmente, não vai acabar nas eleições, ele vai permanecer. O Brasil é um país extremamente autoritário, um país extremamente machista, um país extremamente racista, misógino, LGBTfóbico, e eu vou finalizar, senão vai acabar o tempo. Nessa conjuntura parece que todo mundo saiu do armário. Às vezes eu fico meio assustado com as coisas que eu ouço, assim, caramba, o cara teve coragem de falar isso mesmo. Até ontem, eu gosto de futebol, sei que você gosta, você é um flamenguista, o cara falou que o Vinícius Júnior é um macaco. Cara, é incrível, assim, cara, macaco, é uma coisa assim, impressionante. Parem com essas macaquices de samba, não sei o quê. É uma coisa impressionante. Então eu finalizo por aqui. Queria que o Chico fizesse um pouco, pegasse esse finalzinho da fala dele, que ele veio até a República Nova, né? Mas pegasse essa transição dos governos do PT para o governo Bolsonaro. Antes de passar para a próxima inscrição, eu queria agradecer, né, o espaço, agradecer a Nay, a Paty, as meninas do Quintal, que cederam espaço para o sindicato fazer essas atividades. Quero falar que elas estão com quibe de forno, que é uma delícia. Quem quiser fazer lanchinho, tem uma cuca também maravilhosa. Tem café, tem algumas bebidinhas. Então, quem quiser fortalecer, né, a gente construir e fortalecer espaços, né, que se propõem a abrigar eventos hoje progressistas, né, eventos sindicais, é muito importante que a gente fortaleça. Então, quem puder, né, não vai se arrepender, realmente o quibe tá uma delícia, tá? Recomendo muito. Inclusive tem uma cuca, que se eu não me engano, a cuca tá uma delícia também, né? Uma é 7, 2 é 13. Só uma promoção, né? Agora, a próxima inscrita é a Tati. E quem quiser se inscrever, gente, só levantar o dedo que eu coloco aqui. 3 minutos eu te aviso com 1, Tati. Beleza. Boa tarde, aqui para a mesa, para o querido Chico, para todo mundo que está aqui nos ouvindo. E aí, Chico, a minha pergunta vai na rasteira da pergunta do Luciano, né? Eu sou Tatiane, sou do Rio, vim para uma atividade aqui de manhã e aproveitei para ficar para a aula do Chico, né? Óbvio. Então, parabéns aí ao CEP pela iniciativa. Sou assistente social e a gente sabe a dificuldade hoje de trabalhar, né? A gente tem um país com fome, um país na miséria e cada vez menos recursos, não no país, menos recursos para os trabalhadores, porque os recursos do país são infindáveis. Dos naturais, aquilo que a gente inclusive retira dos trabalhadores para compor o nosso PIB, né? E aí, Chico, quando eu pego o seu livro, eu vejo aqui várias bandeiras que seguem hoje, como demarcação de terra, direição para valer, prioridade à primeira infância, nenhum agricultor sem terra, mais verbas para o SUS. Na educação a gente vive isso, né? Todo o debate que hoje a gente está fazendo sobre a reforma do ensino médio, sobre o valor do Fundeb, né? Que pode ir hoje para o Sistema S. Então, o que eu queria aqui te solicitar, Chico, na sua fala, indo na rasteira do Luciano, a gente
avança em 88 para uma Constituição cidadã, né, esse país dependente, escravocrata, machista, tenta avançar a partir dos movimentos sociais, da luta, da organização dos trabalhadores, das pastorais operárias, para aquilo que vai ser a nossa Constituição de 88. Mas aquilo mesmo que eram as reformas no campo democrático burguês, né, reforma agrária, reforma urbana, não acontecem. E a gente está aqui hoje vivendo esse caos, né? A gente tem um retrocesso. Então, como nesse período a gente pode retomar a luta, né, cotidiana para essas bandeiras que estão colocadas aqui, né? O que urge hoje? Qual é a nossa tarefa prioritária hoje para que a classe trabalhadora e a juventude volte a respirar e possa avançar? Desde as bandeiras democráticas a uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Onde a gente tenha verbas públicas de fato para o público, para a educação pública, para o Sistema Único de Saúde, e a gente tem um país menos desigual. É isso, muito obrigada. Agora é a Alice e depois a Kênia. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. É muito bom estar com vocês aqui. Queria primeiro agradecer ao Chico por essa aula magna, ao CEP por organizar essa atividade e também as meninas do Quintal por nos acolherem e, enfim, nos alimentarem com tanto amor. Faz a gente realmente se sentir bem quentinho nessa tarde meio fria. E eu já estou lendo seu livro, Chico. É uma leitura muito maravilhosa, realmente muito gostosa de fazer. E apesar do tema não ser assim uma coisa tão leve, mas uma coisa que me chama a atenção sempre sobre essa questão da independência é como ela não significou em nenhum momento tentar educar a população, né? A gente só chegou à nossa primeira universidade já no século XX, nós não tivemos realmente uma massificação da alfabetização, né, da população brasileira. Então a gente realmente andou em passos muito lentos, né, na educação. Então essa realmente eu queria então que você comentasse, Chico, um pouco essa ligação entre uma nova independência ou uma real independência e esses investimentos na educação, e quais seriam os grandes desafios para nós, professores, né? Eu sou filha da escola pública e sou professora de escola pública, e também entendo que a gente tem enormes desafios. Então eu acho que eu gostaria que você comentasse quais seriam os grandes desafios, é difícil até elencar, né? Mas prioritariamente quais são esses desafios para a educação, para nós educadores, de agora em diante. É isso, obrigada. Obrigada, Alice. Agora a Kênia. Tem mais duas falas. Se alguém mais quiser se inscrever durante a fala da Kênia. Olá, boa tarde. É uma satisfação estar aqui. Eu sou Kênia Miranda, sou professora, atualmente professora da Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Educação. Fui militante do CEP, dirigente do CEP de Angra dos Reis, de Niterói. E Angra era muito difícil também a gente conseguir ter o núcleo, né? E travar as lutas que a gente precisava do município, da rede estadual. Então, com muita alegria que eu vejo aqui a atividade de vocês tão forte, tão potente, como o Chico, trazendo essa discussão num contexto tão pesado desse, o Chico ainda sendo poético, ajudando a gente a pensar. É um outro tempo que a gente precisa recuperar mesmo, né, no meio dessa vida conturbada. Mas aí, Chico, eu não li o livro, hoje que eu estou comprando o livro, né? E eu fiquei pensando a partir da sua fala sobre o sentido da independência da educação, né? A gente, desde as lutas em torno da Constituição, né, de assegurar toda a legislação em torno da educação, e depois da LDB, a gente teve lutas muito importantes
né, do ponto de vista de construir um projeto de educação da classe trabalhadora, com a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora. Muitas dessas lutas foram organizadas em torno do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, né? A gente tinha uma ação muito unitária naquele momento em torno dessas pautas, né? Para inserir na Constituição e posteriormente na LDB o nosso projeto de educação pública voltado para esses interesses, né, da classe trabalhadora em torno da perspectiva da educação politécnica, né, de uma educação emancipadora, de uma educação que desenvolvesse as potencialidades humanas todas e não só aquelas, né, como que é o capital, os empresários, voltadas para a formação de uma mão de obra muito pouco qualificada, né, desqualificada. Então, assim, ainda que a gente tenha arrancado do Estado burguês a universalização da educação em alguns níveis, né? A gente não vê isso, embora esteja na legislação nas creches, na educação infantil, a gente não vê esse direito assegurado no ensino médio, a gente não tem na universidade, né? Uma universidade popular. Então, assim, como é que a gente, do ponto de vista da educação, claro que a educação não está à parte da sociedade, né? Mas como é que, do ponto de vista da educação, a gente precisa reatualizar as nossas lutas, essas que vêm lá desde a Constituição e da LDB, para esse momento que a gente sofre tantos ataques na educação, né? Somos os inimigos desse governo neofascista, somos censurados, somos perseguidos, somos impedidos de trabalhar, de exercer a nossa capacidade crítica dentro das escolas, seja pela perseguição, né, que tem sido imposta aos trabalhadores da educação, mas também pela asfixia financeira que a gente tem passado, né? Tanto na educação básica como na universidade, que tem impossibilitado até da gente funcionar, da gente fazer pesquisa, né? Chico é professor universitário e sabe qual é a situação das universidades, que a gente tem contas de luz atrasadas, a gente não consegue o pagamento dos terceirizados, a gente já não faz pesquisa, né? Não tem financiamento de pesquisa, é tudo na vibe do vire-se, empreenda, faça parcerias público-privadas, venda, né, patrimônio público para sobreviver financeiramente. Então, assim, do ponto de vista da educação, o que a gente precisa atualizar dessas pautas aí para a gente conquistar a nossa independência, né, como projeto de educação nosso, da classe trabalhadora. Pessoal, ninguém mais se inscreveu. Alguém mais quer falar? O pessoal do Quintal tinha pedido para fazer uma fala. Se quiser fazer agora, pode fazer agora. E aí, na fala da Paty, a gente encerra, tem mais uma. E aí, a gente passa para o Chico de novo. Boa tarde a todas, todos. Meu nome é Patrícia, acompanho a equipe Quintal. O Quintal ele é composto por 4 mulheres que estão nessa linha de frente. Naya, esse espaço onde a gente está, mais do que o Quintal, é a casa de Naya. Naya é mãe de 2, uma jovem de 14 anos, um bebê de 2 aninhos. Trabalhadora autônoma, o pai contribui com R$200 por mês e ainda acho que é muito, e esse aqui é um espaço alugado e tudo mais, então a gente vive complexidades, né? Eu sou da psicologia e também trabalho com prática de yoga. A Amanda é fotógrafa e da psicologia. A Tati Dias, que também compõe, é da psicologia, cantora, artista de múltiplas faces também. E, assim, o que motiva a gente, né, é construir espaços como esse, em que a gente consegue estar cada vez podendo mais ser quem a gente é, poder se expressar, que é uma coisa que aqui em Rio das Ostras está, assim, a gente está em falta, né? E, ao mesmo tempo, existe uma doação, assim, de todas nós, né? De diferentes modos. A gente reúne semanalmente para tentar articular com pessoas, criar as coisas e tal. E quando a gente traz pessoas para cá, se algum dia a gente cobra a entrada, esse dinheiro vai direcionado para os artistas. A gente queria agradecer muito
que choveu pra caramba ontem, choveu hoje. E assim, o CEP e o Coletivo Resistência, cada um deles conseguiu disponibilizar uma dessas tendas. Então, um foi o CEP, o outro foi Resistência, aluguel de tenda, cada um é 500 conto, gente, é muita grana. Fora o pessoal que conseguiu disponibilizar mesa, cadeira, a gente assim, agradece demais. Isso tudo só foi possível mesmo porque tiveram muitas mãos envolvidas, teve vontade. E como também o pessoal é mobilizado por diferentes frentes e assim da resistência não tem que um caixa assim para disponibilizar. Então a gente abriu a casa, mas não houve uma contribuição nesse sentido. Então, se vocês puderem contribuir de alguma maneira, a gente vai estar passando o chapéu. Em formato de Pix, é o Pix da Naya, é daquele da plaquinha vermelha. Quem puder contribuir no dinheiro, a gente vai estar passando um chapéuzinho aí. A gente, assim, fica emocionada ver o Chico aqui, meu irmão. As mulheres coletivas feministas. Muito obrigada pelos vídeos. Vamos à luta. Muito obrigada mesmo. Gente, eu sou goiana, mudei pra cá faz uns 4 anos. Tipo, tá vivendo isso aqui pra mim. É muito emocionante, é um respiro. Lá, assim, o conservadorismo, ele sufoca a gente, é estranho. Enfim, sejamos feministas, antirracistas, anti-LGBTQIA+, fóbicos, não. Muito obrigada a todos. Eu tô um pouquinho preocupada com a hora. E aí... é verdade. Toda vez que eu tenho que voltar, eu esqueço. Eu tô um pouco preocupada com a hora do Chico. Acho que a gente pode passar para ele encerrar. Mas antes, eu queria convidar o Jonathan para encerrar com uma poesia. Encerrar as falas com uma poesia. Seria, né, brindar a gente. Gosto que ele atende prontamente. Verdade. Luísa pediu para eu fazer uma coisa. Você não quer fazer isso? Vai. Porque você vai poder... Vai. Por favor. Senão eu vou falar alguma besteira. É melhor você. Vou ser bem rapidinho aqui. Boa tarde, gente. Meu nome é Luísa. Sou produtora cultural aqui da região. Eu não podia hoje deixar de... usufruir dessa oportunidade, desse privilégio que é ouvir o Chico, né, falando desse tema que é o mote do nosso projeto, que é o Prêmio Esperança Equilibrista, que está rolando aqui em Rio das Ostras. A gente vai premiar nas categorias de música e poesia obras que façam referência ao bicentenário da independência. Então, assim, para quem se interessar, quem quiser participar, segue a gente lá. O nosso Instagram é Prêmio Esperança Equilibrista. Vamos lá, gente. As inscrições vão até 14 de outubro. Poesia, E é importante, antes de passar para a poesia do Jonathan, é importante colocar que o Festival Esperança Equilibrista, esse prêmio existe porque há 2 anos atrás, os artistas... 4 anos atrás, gente, desculpa, minha cabeça não tá boa. Há 4 anos atrás, a gente organizou um festival. Os movimentos sociais, artistas da cidade se mobilizaram para fazer um festival chamado Esperança Equilibrista, que era para dizer que a cultura, que a arte é necessária, é urgente e que a gente precisava enfrentar a democracia, o fim, né, os ataques à democracia que vinham naquele momento, né? E aí agora ver o festival virando um prêmio é muito importante. E aí, finalmente, a poesia do Jonathan, pra gente encerrar e passar pra fala do Chico. Gente, eu tava tomando um café ali, aí escrevi essa poesia. À mesa, o café amargo. Olha os turbos de manhã. Que falta faz dar um trago, já que a morte é um fato dado e a vida essa coisa vã. Mas o desejo do fumo não me rompe o interdito. Sou eu quem tece o meu rumo, mesmo quando estou perdido. Digo o que digo e reflito. Sou eu quem tece meu rumo. Isso eu gostei de ter dito. Sou eu quem tece o meu rumo. Poderado,
exclamativo, sou eu quem tece o meu rumo, reinaugura-se o conflito. A estrada da vida tem abertos muitos caminhos, como uma árvore vem do tronco aos galhos finos, de onde sobressaem folhas que amortecem as bolhas do leve orvalho caindo. Se escolho entre este ou aquele caminho outrora aberto, se escrevo outro roteiro, o que é errado? O que é certo? Como me faço sujeito e o que me torna objeto? Noutro gole de café, eu redescubro a cozinha de uma casa que não é a casa própria, é a lida, casa que não será minha. Vejo a conta que aparece todo mês, de todo jeito. Como a conta, a ideia cresce. O que me torna objeto? Como me faço sujeito? Dos barões coloniais, a minha mesa vazia, o grão, que um tempo atrás era a própria economia, mas com leite ainda faz a mistura conhecida, traz o amargo à boca minha pro desamargor da vida. E trouxe tanto amargor à mão negra, esquecida, que plantava, que colhia, que torrava e que servia, que no entanto teve força para resistir e hoje ainda resiste de extermínios, ditaduras, pandemias, selvagem capitalismo, neocolônia ultramarina, peonagem das parcelas que a escravidão por dívida, que já se nasce devendo quem não tem pela família a conexão de herança de alguma capitania, quem não tem a mão de sangue suja como a burguesia, escrava do egoísmo, razão do capitalismo, motivo da vilania, razão porque rompe sempre com a própria teoria de que o indivíduo depende só de meritocracia, de que o indivíduo é o sujeito, o maior para todo efeito que faz sua própria vida. Esconde que em seu direito o de ter propriedade é maior que o de ter vida. E como é doce o café ante a amargura vivida. O cheiro do café surge antes de abrir a garrafa. Olha a página que urge preenchê-la com palavras que meu tempo fotografam. O paladar me devolve a consciência que em meio à loucura desenvolve esse poema sincero que da cozinha me veio. A cozinha marca o meu tempo, como o quarto da empregada marca a casa segregada, como a escravidão se marca com casa grande e senzala, como a parede ainda marca, como a madeira ainda marca a parede improvisada, como a história de famílias se marca numa cozinha que também é quarto e sala. Que lembrança vem no verso de minha infância querida? Que loucura uma criança com sua luz tão acendida que olha o mundo da janela e escreve uma poesia, principalmente de noite em que as estrelas são vistas, as do céu inalcançáveis, as do chão ligadas, fixas, as do céu eternas, mágicas, as do chão fugazes, findas. No céu, umas são cadentes, no chão, carros na avenida. Sugo o café da caneca que há tempo me espera frio, cuspo o desgosto com eca, como cuspo esse tecido poema de vários fios. Do cômodo te assumo as reflexões que escrevo. Em parte forjo o meu rumo, em outra sofro os efeitos. A consciência é o sujeito. O incômodo em que me encontro se esbarra agora contigo que ouve cada palavra e as compartilha comigo. Não sabe se a consciência é a força individual que o empurra ao livre mercado ou se o café requentado o eleva a outro plano do mundo material, trazendo outra consciência, que é histórica, ciência, pilar da dominação, do escravo, do empregado, do servo, subordinado pelas regras do patrão. O patrão é o patronato, coletivo consciente de sua classe dirigente do suplício do planeta. Cria guerras, genocídios com a palavra e a caneta. Do outro lado, a cozinha. Eu, você, a valentia, nossa força e nossa voz. Nossa consciência é forte só quando eu não temo a morte, porque o eu vive no nós. Dos tempos de pandemia ao futuro, a poesia em que desisto do fumo e nem respondo direito. O que me torna objeto é o mundo que consumo. Como me torno sujeito é na posição que assumo quando o muro fica estreito. Sou eu quem tece o meu rumo, agora a palavra é viva. Sou eu quem tece o meu rumo, com sangue, suor, saliva. Sou eu quem tece o meu rumo, só na luta coletiva. Mas a luta nos educa! Quanto mais a gente luta, Mas a luta nos educa! quanto mais a gente luta, Mas a luta nos educa! Se os poderosos senhores impõem-nos a força bruta,
silêncio para as nossas dores e dor para nossa labuta, não calam os educadores, pois só educa quem reluta. E quanto mais a gente luta, mais a luta nos educa. E quanto mais a gente luta, mais a luta nos educa. Descobri em movimento que quem para se amputa. E é vão o conhecimento que não espelha a conduta. Educa-se o pensamento sendo parte na disputa. E quanto mais a gente luta, mais a luta nos educa. E quanto mais a gente luta, mais a luta nos educa. Se a luta é educadora, então que ela repercuta contra a mão opressora que a educação refuta. Que a classe trabalhadora una-se toda em luta. E quanto mais a gente luta, mais a luta nos educa. Agora, passar para o Chico para encerrar. Agradecer mais uma vez os meninos do Quintal que abriram para a gente. Agradecer a presença de todo mundo. Agradecer mais uma vez você que veio fazer essa aula maravilhosa. E estamos abertos a novas aulas. Por favor, venham mais vezes. Enquanto eu puder. Gente, muito obrigado. Acho que tudo já foi dito, cabível nessa tarde. Eu vou apenas complementar a partir de indagações. O Luciano falou dessa transição daqueles governos do PT, Lula e Dilma, que foram do que alguns chamam de reformismo fraco, de avanços mais insuficientes. Talvez o pior, e eu convivi com esse governo desde que fui eleito deputado federal junto com o Lula. Em 2005 a gente rompeu, mas não ficamos naquela oposição raivosa. Quando havia iniciativas populares do governo, a gente sempre apoiava, mas houve muita frustração também, avanços e recuos, uma política externa bem interessante, mas políticas internas, inclusive de reforma agrária, muito insuficientes e débeis. E o modelo econômico ultra-ortodoxo. Basta dizer que Meirelles foi o dono da moeda no Brasil durante anos e anos. Então, não é para achar que vai fazer a revolução socialista por decreto, mas se podia avançar mais. De qualquer maneira, o que veio depois foi muito pior. Mesmo aquele social-liberalismo, como o Luciano qualificou muito bem, dos governos Lula e Dilma menos, Dilma cedeu menos ao fisiologismo, e isso gerou uma insatisfação lá de gente, teve gente da ultradireita, esses do Centrão, tipo o ministro da Casa Civil, ele era deputado, depois virou senador, Ciro Nogueira. Ele dizia, o Lula que era bom porque tinha jogo de cintura. Jogo de cintura para esses segmentos é ceder aqui e ali, fazer o que agora eles radicalizaram com tal orçamento secreto, emendas dirigidas. É um negócio espúrio. Para consertar vai dar trabalho, vai ser muito difícil. Eu, no meu reencontro com o Lula, falei, olha, faz o possível para a gente não ter que ser oposição a você. Vou fazer um governo muito melhor do que o pessoal está propondo. Falei, tá bom, me engana que eu gosto. Mas, de qualquer maneira, é uma aposta. A história, ela avança e recua, ela não é linear, ela não é sempre positividade, nem só negatividade e retrocesso. É o velho Gramsci, né? O pessimismo da razão e o otimismo da vontade, combinados. Então, eu acho que o momento é de resgatar alguns valores perdidos, básicos de civilidade política, de diálogo, de argumentação, a força do argumento no lugar do argumento da força. Esses tempos novos de internet, eles criam também uma nova cultura, uma nova maneira de olhar as coisas, que às vezes são muito rasas. Tem uma coisa que me intriga muito, já que a gente está às vésperas de celebrar o nascimento do Paulo Freire, que é o seguinte: qualquer debate é encerrado rapidamente por impaciência e por uma famosa "esta é a minha opinião". Isso aí é quase que
consagrar a sua opinião como algo inquebrantável, cristalizado e imutável. Eu já mudei de opinião muitas vezes. Isso nos faz crescer. Agora, quando se fala, essa é a minha opinião e está acabado, isso eu não discuto, aquilo eu não debato, você está interditando algo fundamental para o ser humano crescer, e a educação nos ensina isso, que é o diálogo, a troca de ideias a partir de um princípio. Você quer ou não o bem comum? Você considera ou não todos os seres humanos iguais em direitos? Uma igualdade estrutural. O pensamento conservador, ele afirma a desigualdade entre as pessoas do nascimento. Por isso que há preconceito, há discriminação, a não aceitação da livre manifestação do amor do outro, porque ele não é heteronormativo. Há toda sorte de posição de eliminação do outro no que ele é diferente de mim. E o próprio socialismo real praticado, ele quis uniformizar muito, quis impor uma igualdade assim básica que existe entre todos os seres humanos, mas que se manifestava também em todas as coisas. Igualdade na diversidade. E diversidade é não uniformização. Então, cada um é único e insubstituível, cada um é singular, cada um que chegou aqui no milagre da vida tem a sua característica. Educar, e aí eu falo como a Alice, a Kênia, a Tati indagaram. Educar é descentrar. A educação ou ela é socializante ou não é uma educação verdadeira. Por que o governo se empenha tanto, por um lado, em privatizar a educação? Estrangular a educação pública gratuita, democrática e de qualidade. E, por outro lado, promover a homeschooling, para que a família cuide da educação. Isso é uma aberração, porque educação é o encontro do diferente. Eu comecei a aprender muito mais da vida e do mundo quando fui para a escola. Porque antes eu ficava na redoma da minha família, claro, tinha os vizinhos, felizmente eu sempre vivi, cresci, me eduquei com amigos pobres, vizinhos. Eu nasci na beira do Morro do Trapicheiro, depois morei na beira do Morro da Formiga, depois vivi muito tempo perto do Morro do Borel, depois no Morro do Andaraí, e agora eu moro há um quarto de século no Morro da Coroa, pertinho. E essa diferença, a dor do nosso povo, o sofrimento cotidiano, me tocam, me sensibilizam e eu percebo a alteridade. Uma escola pública de preferência que não apresente essa realidade para os alunos, ela está insuficiente. Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Essas criancinhas que estão aqui, elas vão percebendo o mundo. A criança é curiosa, isso é muito bom. Ela olha para a gente nos olhos, a gente vai ficando adulto, vai ficando envergonhado. Tem um teólogo chamado Thomas Merton que dizia o seguinte: nascemos egocentrados. Esse é o pecado original. Então a educação tem uma função sagrada de te socializar, de te libertar. Por isso as políticas públicas têm que ser encaminhadas nesse sentido. O mínimo que se pede é ministro ou secretário da educação, seja de município, seja do estado, não sei como é que é aqui. Eu vim aqui numa promoção CEP e prefeitura. Tinha professora dessa, porque tinha lá também o diploma, alguma qualificação. E era muita gente, olha, acho que 80% prestou atenção no que eu estava falando. Eu fiquei todo emocionado. Então, a alavanca do Estado, do poder público, para promover uma educação plural, diversa, libertadora, emancipatória é fundamental. Plano Nacional de Educação. A gente tem uma história de educação muito boa, desde a Escola Nova, nos anos 30, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho. Depois um país que produz um Darcy, um Paulo Freire que dizia que muito mais do que Paulo Freire é a educadora anônima no Brasil profundo, quem inventa formas generosas de educar.
E eu, quando fui de Comissão de Direitos Humanos, nos mandatos parlamentares, ficava impressionado. Toda a cadeia que a gente visitava, onde estão homens, em geral, embrutecidos, né, que ficam ali como uma espécie de escola superior do crime, a penitenciária não resgata ninguém, não resgata, pelo contrário, insere a pessoa ainda mais no crime. Mas eu ficava impressionado. Quando a gente tinha acesso ao chefão da cadeia, porque tem hierarquia lá também, às vezes alguns eram inacessíveis, mas alguns chegavam. Qual a referência humana deles? Mãe, não é pai não, viu, meus colegas machinhos da espécie, é mãe e professora. Em geral, a primeira professora. Aquilo que representou para eles uma luz de humanidade. Homens embrutecidos, com morte nas costas, cujo sistema de recuperação da sociedade, o sistema penitenciário, só aprofunda na raiva, na vontade de reagir a uma ordem opressiva. Mas a mãe e a professora, porque trazem o carinho, trazem a sociabilidade, trazem a luz, a compreensão. A operação intelectual da leitura, que se pratica muito pouco no país, é fundamental para você começar a pensar e a ascender a cidadania. Então eu imagino um sistema educacional, e temos que cobrar isso, que tenha um ministro da educação que entenda isso, e não corte uma Bíblia numa mão e a arma na outra, e não chame pastores para fazer propina no MEC, com barras de ouro até, e não diga que o brasileiro é mal educado, quando vai para o exterior rouba tudo, e não seja um ultra-reacionário como aquele. 5 ministros da educação, um nem assumiu porque falsificou o currículo. Em 4 anos, é uma aberração. Aliás, como houve 5 também ministros da saúde. É sinal que a saúde e a educação nesse país estão destruídas. A gente vai ter que recomeçar de novo. Como cantou meu amigo Aldir Blanc, que partiu por causa da pandemia, recomeçar a composição do João Bosco, como Canções Epidemia, como a lua, a colheita, a covardia, como a paixão e o fogo. Educação é racionalidade, é planejamento, mas é paixão também. Sem isso a gente não transforma a sociedade. Eu tenho orgulho de ser, eu sou antes de tudo um professor. Eu gosto muito de ser professor, vocês devem ter reparado aqui. Por quê? Porque exige da gente se colocar. Os melhores professores que eu tive eram coerentes. O que eles falavam na sala de aula, eles praticavam na sua militância cidadã política. E também não achavam que eles sozinhos resolviam as coisas. Primeiro, o professor tem que ser um guardião da dúvida, um instigador da problematização, um animador da inteligência, independente do grau de escolaridade que a criança, ou o jovem, ou o adulto tenha. Qualquer política educacional que não existe no Brasil de hoje, eles ficam de perseguir Paulo Freire, de querer impor uma escola única, escolas cívico-militares, e cativam uma parte da população para isso. Tem que disciplinar. Isso é um velho princípio jesuítico atrasado, porque os jesuítas não pensam mais assim. Com sangue a letra entra, na porrada se aprende. Isso é um absurdo, a educação reprodutora do autoritarismo. Mas nós vamos mudar tudo isso. Eu queria pedir a vocês, se quisessem manter esse contato, todo dia, de manhãzinha, hoje mesmo, tendo que vir cedinho para cá, eu faço algum comentário no velho e já quase obsoleto Facebook. Os jovens não usam muito, mas eu uso e gosto. Hoje eu fiz um texto sobre o orçamento para 2023, que é revelador do que se pretende de ruim para o Brasil. Então, quem quiser chega lá ou dá um oi num zap, que é do mandato de vereador que eu exerço no Rio, mas eu não deixo de ser cidadão, educador, nada disso. É 999-34-5027. 999-34-5027. Quem puder, acompanha a gente lá, busca nas redes, tá? Vou repetir, é 21, claro.
Claro não, né? Aqui é 21? Não, aqui é 22. Então, 21 999 34 5027. Tem de tudo lá aí. Comentem, peçam informações. Esse livro, aliás, para quem já não gosta muito do papel, do impresso, da matéria, ele está virtual à disposição de todo mundo. No e-book da Fundação, do site da Fundação Lauro Campos Marielle Franco. Os jovens lá da minha equipe, tem algum dado aí que precisa dar sobre isso? É isso, falei certinho? Site da Fundação Lauro Campos Marielle Franco. Procura lá que tem um livro, inclusive com as ilustrações. Pedir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Como é que é? Pedir em qualquer rede social que a gente envia. Em qualquer rede social nossa, né? Isso. Não é do Carlos Bolsonaro, meu colega vereador. Ele vai enviar outras coisas. Tá bom. Então tá à disposição, é democratizar a informação e tornar esse país mais inteligente. É possível, né? Eu acredito nisso. Para mostrar que a gente tem crença, eu vou enxergar. Vem cá, Andréia. Essa jovem você tem 21 anos, né, André? Olha só que impressionante. Ela é poeta e declamadora. Ela vai falar da origem dela de trabalho e de arte também. Pode até concorrer aqui no prêmio Esperança Equilibrista. Tá bom, gente. Manda aí, André. Salve, salve, sou Andréa Bach, venho lá do Rio, junto nessa caminhada aí com o Chico, entro na militância através do movimento estudantil em 2016 e depois eu embarco sobretudo no movimento cultural e eu me acho dentro de um movimento chamado Islã, movimento de Islã, que surge lá nos Estados Unidos em 2013 e vem para o Brasil e chega muito forte, e aí sobretudo as favelas ocupam esse espaço da literatura e faz dessa forma de manifestar o que tem aqui dentro um espaço de revolução sobretudo. E aí eu faço parte de um coletivo chamado Islã das Minas, que a gente roda o estado todo e tem no Brasil inteiro, e eu sou da coletiva do Rio de Janeiro. E a gente tem um grito que antes da gente recitar, eu falo Islã das, vocês respondem Minas em coro, que é para dar energia pro poeta. Então bora fazer um treino, é assim. Islã das Minas! Opa, agora fazer mais forte, hein? Islã das Minas! Talvez o que eu vou falar aqui, muitos nem deem muita importância. São só desigualdades, guerra, só uma pequena discrepância. No vasto horizonte, eu vejo resquícios de um passado que não se esconde. Eu olho para os prédios do Leblon e vejo os herdeiros da Casa Grande. Eu olho para o Vidigal e vejo os herdeiros da Senzala, mas que com muita resistência carregaram sempre a sua espada. Foram 5 milhões. 5 milhões de nós trazidos à força. Inferiorizaram nossa cor, jogaram nossa cultura e nossa identidade na forca. Martela o dente dele, joga água fervente no vidro dela. A cada tortura, mais força pra ela. Agora você vai pra igreja, o seu orixá não existe. A cada suspiro, ela resiste. Tentou fugir, tentou escapar, né? Pra ela mais sem chibatada, corre, engole choro, bora pra luta, Dandara. Construímos quilombos, salve zumbi. Revoltas e rebeliões tentaram nos oprimir. 13 de maio. Éramos 90% da população. Imagina que lindo. Tudo isso de preto sorrindo. Só que não. Por 300 anos já não basta ter nos escravizado. Agora fica aí sem moradia, sem salário. Que restou foi pra favela ser marginalizado o preto. Nós somos foda até no nome. Eu não sei se tu sabe, mas resistência é o nosso sobrenome. E os meus heróis, eles não viraram status. Eles morreram lutando contra aqueles que viraram. E a cada verso rimado eu espero que o recado tenha passado, porque os pretos estão tudo se organizando. E é preto no poder, é preto em ascensão. Já disse que somos foda?
É cada orgulho que vem dos irmãos. Andréia Bach, 2º lugar na FRJ. Ah, não vale. Ela passou por cota. Mas e daí? Isso é no mínimo uma redenção. Só falta eles falar que o lance é meritocracia. Vai ter mais preto na faculdade sim do que na delegacia. Qual é, pretinho? Pega teu jaleco e esquece essa louça. Faz que nem aquele cara, o André Rebouças. Pois é, ele não é apenas nome de túnel. Negro, abolicionista, engenheiro e astrônomo. Eles não passam isso na sala, ou melhor, não deixam vocês passarem isso em sala, porque eles não querem aceitar que a gente que está reassumindo o nosso trono. Marielle, presente. Boa tarde, gente. Viva a vida. Dia 2, outubro ou nada. Muita atenção, voto consciente. Gente, vou encerrar a transmissão. Quero novamente agradecer a todo mundo que veio. Agradecer mais uma vez as meninas do Quintal. E sigam a gente nas redes. Quem ainda não é filiado ao CEP, entrar em contato com o nosso telefone institucional é importante. O CEP somos nós, nossa força e nossa voz.